Boa noite, que a paz do Cristo esteja conosco, sejam bem-vindos. E a conversa de hoje é para falarmos sobre o Criador do nosso universo, o Criador do meio, onde nós estamos inseridos, da natureza. E estudando esse tema e aprofundando no conhecimento dessa inteligência suprema, que é o nosso Deus, como nós podemos enxergar melhor como nós somos um grão de areia nessa imensidão que é o nosso universo, e quanto nós temos ainda que crescer e aprender a se desenvolver para poder entender melhor o que é o nosso Criador. E quando nós falamos em Deus, acho que é normal que todos nós, quando nós pensamos em Deus, é normal que nós tenhamos aquela imagem daquele homem de barba branca, aquele senhor de cabelos brancos que está nos altos, nos olhando, nos observando, aplicando com serenidade a sua lei de justiça, a sua lei de amor, e aquele homem que está coordenando todas as ações do universo. É aquele homem que está lá nos altos, contemplando, observando com tristeza os nossos erros, pelas nossas ganâncias, mas ao mesmo tempo regozijando quando vê a caridade fluindo, quando vê a bondade fluindo no seu planeta. Então, a imagem que nós temos é deste velhinho que está nos altos nos contemplando, porque é a forma como nós conseguimos entender. É natural que a gente personifique um ser para que facilite o nosso entendimento, porque nós não conseguimos dar dimensão a imaginar algo que nós não conhecemos. Então, como o próprio Cristo nos ensinou carinhosamente a chamá-lo de Pai, porque Ele é o Pai Criador do céu, da terra, de nós, seres humanos, Ele, carinhosamente chamado de Pai, como é que nós conseguimos imaginar a figura de Deus? Esse bom Senhor que fica nos altos nos observando. Então, lógico que dentro do nosso entendimento é difícil nós fazermos uma ideia, uma alusão a alguma coisa que nós não temos conhecimento. Então é natural que nós tenhamos essa imagem de Deus. Mas se nós contemplarmos, passando nas ruas, contemplarmos algum prédio, um edifício, uma casa, e nós nos deslumbramos às vezes com aquelas edificações, é muito simples nós imaginarmos que por trás daquela edificação houve uma inteligência, um homem, um arquiteto, que planejou, que projetou, colocou aquilo no papel, que houve um engenheiro que foi ali e teve a capacidade de construir aquele imóvel, aquela casa, o prédio. É fácil nós entendermos que existe uma inteligência através de uma pessoa que construiu e que criou aquela arte, aquela obra. Da mesma forma, se nós contemplarmos um quadro, aquela aquarela, quando nós imaginamos aquela pintura e vimos o retrato de uma cena, por exemplo, triste, é normal que nós imaginemos qual era a sensação daquele artista no momento de pintar aquela obra. É natural que a gente imagine que houve um artista e que por uma inspiração naquele momento, por um sentimento, ele teve a capacidade de se expressar naquela obra e que nós contemplamos porque sabemos que houve uma inteligência que criou aquela arte. E da mesma forma, se nós formos observar em outros objetos, em outros meios que nos envolvem materialmente, nós conseguimos observar que um eletroeletrônico, um móvel, qualquer coisa, existe uma arte por trás, uma inteligência que cria aquele objeto. Então, da mesma forma, partindo desse princípio, nós podemos imaginar e nos questionar, quem criou então, quem foi o artista que criou o universo, que criou a natureza que nos serve, que criou a fauna com essa enorme diversidade de animais, a nossa flora com essa enorme diversidade de plantas, de árvores, o próprio sistema, o ecossistema funcionando,
a perfeição da criação do sol, do mar. Quando nós paramos para imaginar quem é esta inteligência suprema, então nós começamos a entender que isso foge um pouco do nosso conhecimento, porque é uma grandeza muito superior ao que nós podemos entender. E certamente esse ser, esse Criador, é que nós entendemos como o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Mesmo afirmando que Deus é o Criador do universo, e isso nós podemos já mencionar no estudo de Kardec, né, que em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, na primeira parte, ele já identificou a parte das causas primárias. É a primeira parte. E não poderia ser diferente, porque nós temos que começar pela criação, né? Temos que começar pelo Criador. Quem foi este Criador? E lá, na questão número 4, Kardec faz já uma observação que nós olhemos ao nosso redor para que possamos observar toda a criação da natureza, que existe uma causa que gerou o efeito que nós enxergamos, que é a própria natureza. Então já existe um axioma, né, um postulado, que já contempla que a natureza ela é o efeito. E todo efeito existe uma causa. E a causa é Deus. Mas, ainda assim, como nos cita no capítulo 2 da Gênese, capítulo 2 que fala sobre Deus, no livro da Gênese, que foi já publicado por Kardec em 1868, já nos fala e dá alguns exemplos de contestações que são naturais existirem. Porque quando é difícil nós imaginarmos algo que nós não conhecemos, é natural que gere questionamentos, que gerem dúvidas, né? Então, alguns podem dizer assim, mas Deus não existe. Deus é coisa da nossa imaginação. Quando alguém argumenta dessa forma, já está intrinsecamente admitindo a existência de Deus, porque gravado na nossa consciência, a existência dele já está, porque o homem tem necessidade de ter um ser supremo, de acreditar num ser supremo que criou tudo isso aqui. Então, quando a gente fala que é coisa da nossa imaginação, a imaginação ela vai fluir de uma maneira natural, que está gravado na nossa consciência. Então, se está gravado na nossa consciência, já está provando a existência de Deus que, com certeza, gravou em nossa consciência o sentimento por este ser superior. E como justifica, então, a natureza, né? Se nós formos pensar assim? Não há efeito sem causa. E essa causa é Deus. A gente não pode atribuir que a natureza ela surgiu por acaso, porque senão nós estaremos invertendo as ordens, né? Nós estaremos dando ao efeito a propriedade de ser a causa. Mas o universo se formou por acaso, né? Pelos elementos existentes aqui. Poderia também questionar os materialistas que não acreditam. Mas, ok. Mas e esses elementos que formaram a casualidade de surgir a natureza da forma como nós a encontramos? De que forma esses elementos surgiram para nós? De que forma o acaso juntou esses elementos para formar a natureza que nos serve hoje? A natureza, ela se criou, né, de uma forma própria, foi criado pelos elementos materiais que se dispõem. Poderiam também outros questionar, né? E aí se cria mecanicamente, através das matérias existentes no universo, se criou mecanicamente a natureza. Tudo bem, temos a lei da atração e repulsão das moléculas, né? Entendemos que as moléculas elas agregam e desagregam, né? Que os astros eles são compostos por moléculas que são atraídas
e que trabalham ali numa velocidade, né, num calor, por causa da sua dinâmica, num calor enorme. E quando nós, por exemplo, contemplamos as estrelas, né, nada mais do que são gases que têm moléculas ali, partículas que estão ativas, né, em alta temperatura, até que ocorre uma explosão, né, que gera esse brilho das estrelas que nós contemplamos, né, principalmente quando nós estamos enamorados e que a gente leva a namorada ou namorado para contemplar as estrelas, né? Quando está na fase do amor, tudo são rosas, né? Depois que gera o costume, né? Mas está vendo que aquilo é uma estrela? Mas esses astros, eles estão em movimento pela lei gravitacional, pela lei da gravitação. E os animais e as plantas, né? O que diríamos do seu desenvolvimento, da sua procriação, da multiplicação das plantas e das suas diversas espécies, né? Por força do calor, da umidade, da eletricidade, da luz, desses elementos que nós encontramos no universo, né? Essas forças orgânicas da natureza, elas são automáticas, e se a gente admitir que essa regularidade, ela está submetida, ela não esteja submetida, a uma inteligência livre, aí nós estamos sendo realmente totalmente materialistas. Admitir que toda essa regularidade mecânica que se julga constituir um universo não por força de uma inteligência livre, é admitir puramente a matéria e negar o espírito, né? Negar a espiritualidade. Então, nesse momento, pode passar, alguns pensadores, né, nesse caso, nós vamos citar Voltaire, que era um filósofo, pensador francês, que viveu entre o século 17 e 18 na França. O acaso é uma palavra sem sentido. Nada pode existir sem causa. Voltaire, ele dá o exemplo do funcionamento de um relógio, quando ele mesmo coloca como imaginar o funcionamento de um relógio sem imaginar o relojoeiro que o criou. E esse mecanismo que ele fala do relógio é exatamente fazendo uma comparação ao funcionamento do universo. As suas engrenagens perfeitas, umas relacionadas com as outras, e essa engrenagem faz aquela máquina funcionar em uma perfeição tal que nos faz precisar a hora, que nos dá uma hora precisa e que nos regula, né, de uma forma a que nós nos orientemos para as nossas atividades normais. Mas ele compara este relógio à sua engrenagem, ao seu funcionamento, como uma perfeição, mas que existe uma causa, existe um criador, uma força inteligente, que certamente é este relojoeiro que cria este relógio, que cria este mecanismo de perfeição para que funcione tudo dentro de uma integralidade, de uma sistemática perfeita. Pode passar, Breno. Benjamin Franklin, também, que foi um jornalista, inventor, né, inventor do para-raio, ele fala o seguinte: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Ele dá esse exemplo da explosão da tipografia porque ele, como foi jornalista, ele teve tipografias das colônias americanas na época, e ele dá esse exemplo porque imagina uma explosão de tipografias e tudo cai perfeitamente ali, formando um dicionário com toda uma ordem, toda uma sequência lógica, né? Então, ele faz essa comparação, imaginar um dicionário, né? Achar que o mundo não tem um criador, né? Afirmar que um dicionário ele origina-se de uma explosão tipográfica. Então, é um pensador que também, na sua luz, ele já admite a existência desse criador. Pode passar. Théophile Gautier também, jornalista, também um escritor francês que viveu também no século XVIII, ele fala o seguinte: o acaso
é talvez o pseudônimo de Deus, que Deus usa, né, para quando não quer assinar as suas obras. Ou seja, o acaso é nada, o acaso não existe. Então ele faz esse comentário, né, essa frase de uma forma irônica, porque também acredita que tudo vem deste Criador, desta inteligência suprema, e que não existe o acaso, porque o acaso é nada. Se existe um acaso, então, é nessa ironia que ele faz, é o pseudônimo de Deus, quando ele não quer quando ele não quer assinar suas obras. Então, esses pensadores, eles todos já vêm nos dando, e isso são pensamentos, né, de pensadores, de filósofos que já têm uma conclusão própria antes mesmo da divulgação e da difusão do Evangelho, do Livro dos Espíritos, em 1857. Ele já tem essas colocações, um entendimento bem claro. Então é muito nítido que todos esses filósofos e pensadores, eles colocam dessa forma que a existência de um ser maior, de um ser supremo, que não existe causa, ou efeito, melhor dizendo, sem a causa. E aí, Kardec, quando coloca na parte primeira do Livro dos Espíritos, ele questiona: que é Deus? Vejam bem que ele não coloca quem é Deus, ele fala o que é Deus. Porque se ele fala quem é Deus, ele já está automaticamente induzindo a nós personalizarmos uma pessoa, porque é assim que nós entendemos. É mais fácil, porque é assim que a gente conhece. Então, quando ele coloca o que é Deus, ele dá um sentido mais abstrato para que nós possamos ter uma dimensão melhor e mais exata e que possamos entender. E os espíritos, de uma maneira muito simples, de uma maneira direta e sensata, né, bem sucinta, eles respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, por essa resposta, nós já imaginamos o tamanho, né, e essa grandeza que Deus representa, que é o princípio de tudo. E aí ele pergunta: será que isso é o infinito? Será que Deus é o infinito? Então ele primeiro coloca, né, o que devemos entender por infinito? E os espíritos respondem: aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido. Todo desconhecido é infinito. Poderíamos dizer que Deus é o infinito? Pergunta Kardec. E eles respondem: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir as coisas que estão além das suas inteligências. E Kardec faz esse comentário: Deus é infinito nas suas perfeições, mas o finito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma, definir uma coisa ainda não conhecida por outra que também não o é. É um pouco confuso, mas para simplificar, né, não existe nós tentarmos fazer uma comparação de Deus, que se Deus é o infinito, porque nós não sabemos. Se o infinito não tem começo nem fim, nós não o conhecemos, da mesma forma nós não podemos dar uma definição para Deus, a ponto de compará-lo a ser o infinito, porque também nós o desconhecemos. E esse conhecimento de Deus é uma forma gradativa, conforme a nossa evolução. Nós vamos ver um pouco mais à frente de como nós vamos descobrindo de acordo com a nossa evolução espiritual. A partir do momento que nós vamos nos liberando do nosso materialismo, é que nós vamos começar a entender como funciona e quem é Deus, na verdade, na sua essência. Então, nós temos, na quarta pergunta, já direcionado a provas da existência de Deus. Então, Kardec pergunta: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? No axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Tudo aquilo que é desconhecido, que nos foge, que a própria ciência não consegue explicar, existe uma causa. Certamente essa causa é o nosso Deus. Comentário de Kardec: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. Ou seja,
a natureza que nos contempla. O universo existe, ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, Kardec ele nos convida a percebermos ao nosso redor tudo o que nos contempla, que é a natureza, que é esse universo onde nós estamos inseridos que nos serve. E a prova da existência de Deus, ela é muito fácil de ser detectada por nós, basta nós olharmos com os olhos do amor, né, a sua criação. E numa palestra muito bonita, que eu ouvi uma vez do nosso irmão Edivaldo Franco, ele nos faz umas comparações muito interessantes sobre a questão das provas da existência de Deus, né? E nós podemos dar esse exemplo pela Lua, pela criação da Lua. A Lua, ela dista do nosso planeta a determinados milhões de quilômetros, precisamente nessa distância, porque se ela se afastasse um pouco mais do planeta, certamente causaria efeito nas nossas marés. Da mesma forma como se ela fosse mais próxima, essas influências magnéticas, né, que a Lua tem sobre as nossas marés, certamente fariam os volumes das marés subirem de uma maneira que nós não poderíamos ter vida na Terra, porque seríamos inundados pelas águas. A precisão do dia, as 24 horas, no sistema de rotação do nosso planeta no universo, a rotação dura 24 horas, precisamente em uma média de 12 horas de dia e 12 horas na sombra da noite. Esse é o período exato para que a natureza possa ser regida entre o calor e entre a sombra da noite. Porque se o dia tivesse, por exemplo, 120 horas, certamente nós também não resistiríamos. A criação, os animais, as plantas não resistiriam por causa do calor. Da mesma forma, se as noites fossem muito mais longas, porque certamente a necessidade da luz do sol também afetaria toda a harmonia do universo, da natureza humana, da natureza em que vivemos. A distância do Sol, que está a 150 milhões de quilômetros de distância do nosso planeta, também é precisa. E é uma prova da existência de Deus baseado na perfeição milimétrica, porque se o Sol fosse um pouco mais próximo da Terra, certamente nós também não teríamos condições de vida no planeta. Seríamos torrificados pelo calor. E também, se o Sol tivesse mais distante do que ele está, certamente também não teríamos condições de vida no nosso planeta, porque estaremos suscetíveis a friagens enormes, que fogem também da nossa natureza. A própria espessura da nossa atmosfera é precisa, porque esses 60 quilômetros de espessura que é a atmosfera, né, que é onde nós estamos inseridos dentro do nosso oxigênio, ela é precisa porque é ela que é o escudo que dissolve milhares de meteoritos que são lançados constantemente ao nosso planeta, que estão dispersos no universo, pelos rastros de outros astros, né? E que quando penetram na atmosfera, elas são dissolvidas. Se fosse a camada um pouco mais fina, certamente nós não sobreviveríamos, porque esses meteoritos iriam atingir o nosso planeta, a nossa superfície, e nós não teríamos condições de sobreviver. Então, observem como a natureza é perfeita. E como pode existir tanta perfeição se não existisse uma inteligência suprema capaz de fazer isso como uma verdadeira obra de arte? Nós podemos ver a existência de Deus nos instintos dos animais. E eu achei interessante o exemplo da vespa, porque a vespa, para ela se reproduzir, ela precisa se deslocar para desovar os ovos dela e gerar condições de vida para aqueles ovos possam, para que quando os ovos fecundem,
as vespinhas possam sobreviver. E as vespas, elas não têm o privilégio de ver as suas crias. Como é que elas fazem? Elas voam contra um gafanhoto e elas saem sobrevoando procurando um gafanhoto. E elas pegam seu ferrão e picam exatamente no sistema nervoso do gafanhoto, de modo que o gafanhoto fica paralisado. Ela faz uma cova, arrasta este gafanhoto para a cova, desova os seus óvulos nas regiões do abdômen do gafanhoto e sobrevoa para a morte. Quando esses óvulos fecundam, ainda com vida aquele gafanhoto, porém inerte, pela paralisação, eles são devorados, porque aquelas vespas parecem brasileiros, né? Já nascem com fome, parece paraense, cametaense atrás no açaí. Elas já nascem com fome, e elas sabendo pelo seu instinto, da necessidade de deixar a sua prole abastecida do alimento, ela deixa com que as vespas comam os gafanhotos pelas partes que ainda não são vitais para o gafanhoto, até que chegam na parte vitais, o gafanhoto morre, porém essas vespas já estão prontas para tomar voo e seguirem o seu curso na natureza. O João de Barro, o instinto do João de Barro, né, esse querido pássaro brasileiro que nós temos, ele voa até as árvores mais altas e com seu bico ele pode sentir a direção do vento dos invernos, coisa que os meteorologistas nossos só conseguem graças à ajuda dos satélites, mas antigamente não conseguiam. E o João de Barro consegue ter essa percepção, porque quando ele vai construir a sua casa, ele vai fazer a construção da sua casa de costa para a direção do vento, para que ele não sofra, né? Não padeça com frio se fosse na direção errada dos ventos do inverno. E ainda voltando sobre o gafanhoto, até hoje alguns cientistas não descobriram qual é esse ponto nervoso do gafanhoto para poder gerar a paralisação. Porém a vespa consegue. Que perfeição a nossa natureza. Os salmões também é outro exemplo do instinto, da perfeição da criação, porque eles saem nadando contra a correnteza para desovarem lá onde eles nasceram. Então eles percorrem toda a correnteza do rio contra e vão procriar lá onde nasceram. De lá eles morrem. E os seus filhos, seus filhotes, voltam no sentido contrário de todo o percurso que o salmão fez e vão precisamente para o mesmo ponto onde seus ancestrais estavam vivendo. E eles conseguem chegar naquele mesmo ponto e é lá que eles vão viver, até fazerem o caminho inverso, quando chegarem as suas vezes né, da procriação. Então, mais uma prova da perfeição do nosso Criador. Se nós formos analisar o nosso gene, né, o nosso cromossoma, hoje nós somos aproximadamente 6 bilhões e 500 milhões de habitantes no planeta. E se nós reduzíssemos toda a existência de todos esses seres, fôssemos reduzidos a gene, cromossomas, nós não caberíamos, nós não conseguiríamos completar um copinho de café. 6 bilhões no seu gene, no seu cromossoma. E ali está inserido, né? Os calvos, os cabeludos, as mulheres, os homens, quem é louro, quem é moreno. Tal a perfeição da criação. Então, como não acreditar na existência? E essas são alguns exemplos da prova da criação de Deus. O próprio equilíbrio ecológico que nós temos inserido na natureza. Equilíbrio perfeito. Nós podemos citar o caso da Austrália, que alguns anos atrás a Austrália queria se desenvolver na plantação, no cultivo, na agricultura, porém ela sofria a influência de marés, de ventos vindo das marés, que não conseguiam
cultivar o plantio. E com o tempo, alguns cientistas, alguns estudiosos tentaram, de alguma forma, criar uma situação em que protegesse essa plantação. E eles plantaram no litoral, plantaram uma extensão enorme de cactos, porque eles estudaram que o cactus poderia impedir essa ação dos ventos dos mares e proteger a plantação, porque eles não conseguiram ter uma área de agricultura. E o que aconteceu? Não conseguiram, e esses cactos fizeram se desenvolver e sair lastreando toda a área reservada para essa agricultura da Austrália, chegando a uma proporção enorme. E aí, desesperados, cientistas, entomologistas começaram a se reunir e chamar a atenção do mundo de como é que poderiam resolver essa situação. E numa reunião, num grande congresso em Sydney, esses entomologistas chegaram à conclusão, depois de muitas pesquisas, entomologistas são aqueles seres, é uma espécie, né, da biologia que estuda a relação dos insetos com a natureza, com a relação com os homens, a relação com os animais. E aí esses entomologistas conseguiram chegar à conclusão de que um besouro, apenas uma espécie de besouro, poderia combater e comer os cactos. E adivinha onde eles foram achar esses besouros? Imagina besouros famintos que querem subsistência, né? Aqui no Nordeste do Brasil. E aí levaram os besouritos brasileiros lá para a Austrália, e aí começou a prova do equilíbrio, porque esses besouros começaram a comer os cactos, e aí começaram a resolver esse problema do ecossistema na Austrália. E alguns até se preocuparam, sim, quando acabar os cactos, o que é que nós vamos fazer com esses besouros? Mas Deus é tão perfeito que a proporção de cactos era exata para a proporção de besouros. A partir do momento que iam acabando os cactos, acabavam-se também os besouros. Então tinha a relação de cactos para besouros, como de besouros para cactos. Tal a perfeição do equilíbrio ecológico que Deus nos oferece. Então, meus amigos, não tem como não acreditarmos, através de N provas que a natureza nos relata, na existência do Criador. E são atributos, né, da divindade. Na questão número 10, Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não falta-lhe para isso sentido. A gente não consegue entender. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? E eles respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Nós ainda somos muito arraigados à matéria. Nós ainda precisamos desse envoltório e dessa vida no meio material para nos desenvolvermos. Isso é óbvio. E nós entendemos, como espíritas, né, que nós estamos aqui de passagem, mas que nós necessitamos passar por aqui, pela experiência da matéria, para que nós possamos nos desenvolver. Então, para que nós possamos entender, sentir melhor, ter a percepção nesse sentido de enxergar a Deus, de compreender a Deus, é necessário que nós possamos ir nos despojando do materialismo. E só com o nosso desenvolvimento espiritual, com a nossa evolução espiritual, com o enriquecimento dos sentimentos mais puros, é que nós vamos começar a entender a essência de Deus. Pode passar. E aqui nós vamos citar esses atributos da divindade. Deus é a suprema soberania e inteligência, porque não existe inteligência maior. Por isso que, na resposta, os espíritos já classificaram como suprema inteligência. Porque se existisse uma inteligência maior, essa inteligência não seria Deus, a outra sim. Então, ele é a inteligência soberana. Ele é eterno, porque ele não tem início, não tem fim. Porque se ele tivesse início ou tivesse fim, a sua lei não era perfeita e nós estaríamos fadados ao fim. Então,
Ele é eterno porque ele não tem o início, não tem fim. Ele é imutável, assim como as suas leis não mudam. É perfeita. O ecossistema é perfeito, os astros são perfeitos, a nossa galáxia funciona de uma maneira perfeita. Nossos sistemas de rotação, nosso movimento da Terra de rotação, de trasladação em volta do Sol, é perfeito. As estações do ano são perfeitas, para que mantenhamos o equilíbrio harmonioso da nossa natureza. Ele é imaterial, porque se ele fosse matéria, também estaria fadado à transformação. E se ele é imutável, não transforma. E se ele é matéria, estaria suscetível a todas as ações das propriedades da matéria e teria constantes mutações, constantes transformações, correndo risco até de ser extinto também. Deus, ele é todo poderoso, porque todo poder emana dele. Não existe poder maior que possa suplantá-lo, porque se existisse poder maior que fosse suplantá-lo, ele não seria Deus. Ele é soberano, justo e bom, soberanamente justo e bom, porque a sua bondade infinita é que nos permite estarmos aqui contemplando a natureza, contemplando esse convívio, nos permitindo a evolução, nos permitindo o crescimento espiritual, permitindo que nós possamos ajudar a sociedade a evoluir, com a sua infinita bondade, com a sua misericórdia, com a sua lei de justiça, aplicando a lei de causa e efeito, onde nós temos que saber que vamos colher o que plantamos. Ele é infinitamente perfeito. Perfeição foi o que mais nós demos como prova da existência do Cristo, de Deus. E ele é único. Ele é único porque se também existisse um outro ser de inteligência suprema, também não seria Deus. Talvez o outro ser fosse o Deus. Então, nós temos que entender que Deus, ele tem todos esses atributos por ser um ente único, superior, supremo, de infinita bondade, justiça e de infinita inteligência. Por favor. Na Gênesis, no capítulo 2, lá no item 18, em resumo, fala o seguinte: Deus só pode ser Deus nas condições de não ser ultrapassado em nada por um outro ser, porque então o ser que o ultrapassasse, em o que quer que seja, mesmo que fosse da espessura de um cabelo, seria o verdadeiro Deus. Por isto, é preciso que seja infinito em todas as coisas. Se existisse, é interessante a comparação, que fosse um fio de cabelo superior a Deus, ele seria o próprio Deus. Então nada pode ultrapassá-lo, porque ele é a causa primária de tudo. E aí, nós questionamos Deus, falamos da sua prova de existência, dos atributos, e como é que ele habita em nós? Como é que Deus faz morada em nossos corações? No capítulo, na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Nós falamos das leis naturais, da sua lei na natureza, da perfeição, da imutabilidade das suas leis. E onde está escrito essas leis de Deus? E os Espíritos respondem: na consciência. Na consciência de cada um de nós. E quando a gente começa a despertar, e desde das nossas civilizações primitivas, quando nós tínhamos os nossos primeiros índios, né, os primeiros primatas do nosso planeta, eles sempre cultuaram deuses, porque já estava gravado na consciência a necessidade de ter um ser supremo que pudesse justificar tamanha grandeza em que envolvia a convivência de todos esses primatas. Porém, a partir do momento que eles começam a se desenvolver, começam a se burilar, começam a entender melhor a lei e o funcionamento das coisas, eles vão
começando a mudar, e aquele politeísmo vai se extinguindo ao longo das civilizações, de acordo com a perfeição e o aprimoramento que nós vamos alcançando como espíritos. E esse aprimoramento é que vai nos direcionar também a um dia podermos entender e sentir melhor o Criador. Então, Jesus, no encontro que teve com os fariseus, ele relata, quando os fariseus perguntam para ele, quando ele chega em Jerusalém, ele estava procurando formar os seus discípulos, para começar a construir o seu projeto no nosso planeta, e ele é questionado pelos fariseus, o que ele fazia ali, e ele comenta que estava procurando formar o reino de Deus. E aí na sua frase ele coloca, no diálogo com os fariseus, ele coloca que o reino de Deus, ele está no coração dos homens, dentro do coração dos homens. E quando ele coloca esse exemplo, se nós pararmos hoje para analisar, como é que Jesus, o que Jesus quis dizer, com isso? Que a lei de Deus, ela está, o reino de Deus, ela está dentro do coração dos homens. Porque se nós pararmos para observarmos e formos voltar lá atrás, há 2000 anos, quem ele primeiro pegou para formar os seus continuadores da obra, os discípulos? E quando ele desencarnou, Simão Pedro continuou com a função e a missão de acolher os humildes, os enfermos. E a primeira casa espírita que se tem em história é a Casa do Caminho, que foi construída por Simão Pedro. Se nós formos atrás, hoje, nós não vamos conseguir encontrar sequer um tijolo, uma ruína, nada da Casa do Caminho construída por Pedro. Porque quando ele falou do reino do nosso coração, e aí que a gente começa a ter esse entendimento, ele não falou de um reino de obras, de se construir cidades, de se construir obras faraônicas, onde iríamos ter um reino ali de perfeição. Se nós formos atrás, hoje pouco vamos encontrar dos resquícios do Império Romano. Só algumas obras, como nós temos em Roma, alguns prédios ainda, os coliseus, algumas coisas que sobraram. Mas do que era Roma na época do Cristo, nós não vamos encontrar mais nada. Por quê? Quando Cristo falou do reino, é o reino dentro de nós, do nosso coração. Não na matéria, não na construção de obras, na construção de uma cidade faraônica. E é essa a nossa função. Entender Deus é entender o tamanho do amor que Ele tem por nós e a responsabilidade que cabe a nós de lutarmos para que possamos crescer em harmonia, em desenvolver uma sociedade com beneficência, que possamos perdoar, que possamos nos relacionar com o nosso próximo num grau de amor, num grau de consciência mútua, de respeito. E é através dessa lei cravada em nós é que cabe a nós a responsabilidade de construirmos um mundo melhor, não material, mas um mundo de amor, de justiça e de muitas construções de obras, mas obras de amor, obras que são feitas para durar eternamente nas lembranças, no coração, no desenvolvimento de toda a nossa sociedade, de toda a nossa humanidade. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, fico à disposição para que nós possamos esclarecer. O acaso
o acaso não existe. Porque qualquer que seja, pelo que nos ensina a própria Gênese, qualquer efeito, qualquer coisa que exista, tudo tem uma causa. A própria propriedade da matéria, né, se nós formos colocar as propriedades da matéria, né, como causa, nós estaremos, na verdade, colocando o efeito como causa. Porque a propriedade, para existir, ela teve uma causa. Então, a negação do acaso é óbvia, porque a partir desse axioma, todo efeito tem uma causa. Aí, isso por si só negaria a existência de um acaso, de uma coincidência. Então, agradeço a atenção de todos. Vou convidá-los a fechar os olhos para nós fazermos uma oração final, antes de passarmos agora para o trabalho dos passos. Pai de infinita bondade e amor, bondoso Deus, soberano, de justiça, de amor, agradecemos, Senhor, a oportunidade deste encontro. Agradecemos por esta casa que nos acolhe, que nos permite reunirmos para estudarmos a doutrina espírita, o teu ensinamento, para buscarmos o entendimento melhor da nossa evolução, o entendimento da nossa verdadeira missão como cristãos. E por isso, Senhor, pedimos sempre que nos abençoe, que nos proteja, que fortaleça nossos pensamentos, que fortaleça a nossa fé, que nos momentos de atribulação, de dificuldades, possamos ter força necessária para superarmos as barreiras que se transpõem em nossos caminhos. Que nós possamos, Senhor, evitar o julgamento, evitar a maledicência, que possamos enxergar o próximo com teus olhos, com a indulgência, com o coração. E por isso pedimos a tua ajuda, o teu auxílio infinito, na tua infinita misericórdia, para que nos dê a compreensão necessária, para que nos dê o amparo necessário, para que possamos viver de uma maneira mais justa, mais simples, mais confiantes. Abençoa todos aqueles irmãos que sofrem nesse momento, aqueles irmãos que estão em aflição, em desesperos. Que a tua bondade, Senhor, permita a todos os espíritos superiores, trabalhadores da tua vinha, a derramar a paz e a esperança, Senhor. Abençoa o nosso município, as nossas cidades, nossos bairros, as nossas casas. Abençoa os nossos familiares, Senhor. Aqueles irmãos que não puderam estar conosco nesse momento, mas que estão em pensamento ligados a nós. Abençoa todos aqueles irmãos desencarnados que sofrem, que possamos, através das nossas vibrações de amor, contemplar um pouco de paz a todos esses irmãos. Abençoa-nos, Senhor, nos conduz ao retorno ao nosso lar, à tua paz. Fica sempre conosco, agora e sempre, Senhor. Que assim seja.